Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65998090078. Instituto Machado de Odontologia 6536236066. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje, e hoje eu tenho uma super convidada aqui. Uma convidada que convive comigo já há vários anos e que faz um trabalho incrível, que se vocês não conhecem ela de rosto, né, nunca viram a imagem dela aqui, vocês já ouviram de nome, pelo menos aqui no podcast, no programa Janinese, nas nossas redes sociais, já eu apresento para vocês, porque hoje a gente vai falar de um universo que é incrível, que é, eu falo que é um ladinho, uma ponta, uma opção, né, que vários jornalistas tomam, que é a assessoria de comunicação, ou assessoria de imprensa, como muita gente diz. Né? Esse profissional que trabalha de uma forma, às vezes, independente, outras vezes lotado num veículo ou num órgão público ou em uma empresa como assessor de comunicação. E que é incrível. Eu fiz isso há muitos anos atrás para algumas empresas, como, na época, Rede Semate. Ixi, Ana, entreguei minha idade. Né? Antes de ser Energisa, ainda, né, naquela fase que mudou de Rede Semate para Energisa, já fiz assessoria para colégio, já fiz assessoria para associação de engenheiros. Então, e já dei aula. Quando eu dei aula para o curso de jornalismo em Sinop, eu sempre falava para os meus alunos, eu falava, gente, tem uma super vertente, que é a assessoria de comunicação, que até então, lá em Sinop, né, as pessoas não estavam muito atentas. Mas eu estou falando isso de 2000 e lá no começo dos anos 2000. Então, hoje, a gente já vê claramente em todos os lugares do Brasil e do mundo o quanto é importante a assessoria, e a cada dia que passa, as empresas, os empresários, né, muitos profissionais liberais optam e buscam uma assessoria porque é fundamental. Bom, como eu já falei do assunto do nosso podcast, eu vou apresentar a nossa convidada, que é a Ana Paula Barros, que é a nossa assessora aqui dos programas Janinese Podcast e que presta assessoria, é jornalista formada. Isso faz toda a diferença também, né, na hora de escolher, e que eu tenho muito orgulho de chamá-la de amiga, de colega de trabalho e muito mais, né, Ana? Tudo bem? Tudo bem, Jane. Bem-vinda, tá? Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada por mais uma vez, né, estar aqui batendo um papo com você, falar um pouquinho do meu trabalho e estar aqui falando com o seu público, né, que é um público nobre, um público importante, né, e um público segmentado. Você tem todo esse trabalho na área do empreendedorismo, está ali na sua rede social trabalhando também, né, influenciar outras pessoas. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui. E eu fico felicíssima em vê-la tão bem profissionalmente falando, tão requisitada e com uma grande conquista, gente. Hoje ela fala em frente às câmeras e microfone. Porque quando eu conheci a Ana alguns anos atrás, eu sempre falava, eu amo a Ana Paula, ainda nem conhecia pessoalmente, já gostava muito do seu texto, isso não é segredo para ninguém. Mas ela não era muito de vídeo, e hoje já está aí com tranquilidade, né, Ana? É verdade, né? Eu digo assim que aos poucos, né? Eu estou me melhorando cada vez mais. E comecei aqui com você, né? Verdade. A primeira vez no que eu susto. dei. Bem susto. A primeira vez que eu dei uma entrevista foi aqui. Então, foi uma superação. E pouco a pouco, vivendo com você, com a sua forma de comunicar totalmente despretensiosa, totalmente livre e diferente. Então, eu venho aprendendo aos poucos também a trabalhar dessa forma. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas tudo é treinável, tá, gente? Não esqueça que eu sempre falo isso no meu curso. Né? E Exatamente. você já ouviu isso bastante. Né? Quando você fala em comunicar, tudo é treinável nessa vida. Então, é uma questão de treinamento. Ana, você já sabe, como ninguém, que no primeiro bloco a gente sempre
quer entender, quer conhecer um pouquinho mais de quem é a pessoa. Não só do profissional, mas quem é a Ana Barros? Ana Barros é jornalista, né? Sou formada desde 2005 e desde então eu venho trabalhando. Já trabalhei em alguns lugares, mas sempre, desde quando me formei até o momento, sempre trabalhei em assessoria de imprensa. E com essa vontade de empreender, né, Jane? E isso daí eu posso dizer que eu desenvolvi também te acompanhando e olhando o seu trabalho. Quando eu me formei lá em 2005, né, eu pensei, vou trabalhar aonde? É uma pergunta que acho que muita gente faz, acho que em todas as profissões, né? Sim. Muita dificuldade, porque não tinha apadrinhamento, né? Não consegui... Fiz poucos estágios durante o período da faculdade, então não fiz muito conhecimento. E eu digo que isso hoje é muito importante. Você conhecer pessoas ainda durante a faculdade. Fazer amizades, fazer bons laços. Não digo assim, puxar o saco, é bem diferente, né? São coisas diferentes. É fazer o network mesmo, fazer amizade, boas amizades e seguir pessoas que te inspirem. Não qualquer pessoa, né? Tá ali buscando se conectar com pessoas que te inspiram. Então, eu tive muita dificuldade no início, e eu me formei em 2005 e fiquei uns 10 anos sem trabalhar. Caramba! Sim. Mas assim, porque realmente eu não conseguia encaixar? Porque você é mãe também, você tem 2 filhos Sim. já, jovens, adolescentes, jovem. Logo que eu me formei, eu engravidei, né? Então, eu fiquei os 3 primeiros anos cuidando da minha filha. E depois, engravidei de novo. E aí, fiquei cuidando do meu segundo filho. Quando eu pensei que eu iria voltar, aí não consegui voltar, o mercado estava difícil, perdi muitos contatos, e aí comecei a fazer trabalho voluntário. Em jornal de bairro, né? Fiz alguns trabalhos voluntários, até que eu consegui a minha primeira oportunidade, que foi num sindicato. E lá eu trabalhei por 4 anos, onde realmente eu desenvolvi todas as minhas técnicas. Eu até tenho uma coisa bem engraçada, que quando eu fui fazer a entrevista para me candidatar à vaga, era um período de 4 meses apenas. Né? A dona do cargo ia se afastar para licença maternidade, e aí eu fui lá, por indicação dela. E eu sentei frente a frente, igual nós estamos aqui, Júnior, e eu tremia. Porque quando a secretária do sindicato perguntou, você já trabalhou com isso? Eu falei, sim, mas eu nunca tinha trabalhado. Nunca. Então, Saiu meio que sem... Sim, a pessoa, né, que me indicou falou, você fala que já trabalhou. E falei sim, e minha perna tremia. E aí ela começou a fazer várias perguntas, eu já tinha me preparado antes sobre o que é assessoria de imprensa, e comecei, com a cara e a coragem, e perguntando para alguns colegas, né, da minha turma que formou comigo sobre como que fazia. Algumas amigas que já trabalhavam na área, elas foram me dando algumas dicas. E eu fui me buscando um pouco. Não tinha muita internet, não era tanto como é hoje, né? Então, hoje está tudo muito mais fácil. Tem cursos, tem tudo. Então, eu fui buscando e fui trabalhando. O pessoal foi gostando do meu trabalho, ao ponto de, quando terminou aquele período de 4 meses, eles queriam que eu ficasse. Mas eu não fiquei. Eu não achei prudente, não achei legal, justo, né, ficar no lugar de uma pessoa que tinha me cedido. Então, eu falei, agradeci a oportunidade, falei, não, quem sabe numa outra vez. E realmente, 1 ano depois, a pessoa foi demitida e eles me chamaram. Então, eu fiquei 4 anos depois lá, trabalhando, fiz muito contato. O sindicato ficou muito mais conhecido, né, que ele já era bem conhecido. E aí, até que conseguiu eleger o presidente deputado estadual. Então, várias pessoas falavam para mim, nossa, o João, é o João Batista, né? Chamavam ele de Joãozinho. O João ficou muito conhecido com você lá. Ele conseguiu se eleger. Então, para mim, aquilo era muito bom. Até hoje, algumas pessoas falam, você era a Ana do sindicato, né? Falava assim. Então, foi muito bacana. A experiência que eu tenho hoje, eu consegui lá. E é interessante porque você constrói essa trajetória, né? Você fica ligado à empresa que você trabalha. E a assessoria, por mais que você trabalhe nos bastidores, ela te dá uma abrangência, um conhecimento, uma lista de contatos bem interessante, Sim, né? Com certeza, gente. E isso é importante para qualquer profissional. De imprensa, então, para um assessor de imprensa, é totalmente imprescindível você ter contatos. E aí eu criei uma cartela, né, de contatos que levei. Quando saí de lá, pensei, poxa, eu vou trabalhar em quê agora? Né?
Não sabia trabalhar em veículo, porque o meu texto era completamente de assessoria e o texto de redação é diferente do texto de assessoria. Aí eu comecei a trabalhar para mim. Atendi um cliente aqui, até porque eu sou servidora do município, né? Então, nesse meio tempo, no horário que eu não estava trabalhando, eu estava assessorando algumas pessoas de forma, né, remota. E comecei. Atendi fiz algumas campanhas políticas, algumas coisinhas, algumas associações, mas tudo muito morno, né? Sem muita perspectiva de futuro. Mas eu fiquei ali, era aquilo que eu queria. Queria trabalhar para mim. Não queria mais ser empregado de ninguém. Empregado que eu digo assim, de bater o ponto, de ter aquele compromisso, né? Aí comecei, assessorei um pré-candidato, né? No caso foi onde eu te conheci, fui com ele lá no programa dele. 2019, 2020? 2018, né? Já foi na campanha de 2018. Né? Então, fui com ele no seu programa, né? Ele me convidou para ir lá, você tinha feito o convite para ele. E aí, a partir dali, a gente fez esse contato. Logo depois eu vim trabalhar aqui no seu programa, né? Fiz a produção para você um tempo. Foi um período enriquecedor, muito bom mesmo, onde eu aprendi muita coisa, como se diz, forjada mesmo ali, né? Ou vai, né, Ana? Foi uma experiência maravilhosa. Mas é interessante que, com tudo isso, gente, só acontece porque tinha toda a parte teórica de uma boa faculdade. Com certeza. Né? E por isso que eu falo que é fundamental. Hoje a gente sabe que tem muita gente que fala, não tem problema, não precisa de curso, não precisa disso, não precisa estudar. Faz toda a diferença quando o profissional tem o seu período de carteira escolar de uma faculdade, né, Ana? Com certeza, Jane. Hoje, o que eu vejo? Algumas pessoas que não têm, não estou desmerecendo ninguém, né? Mas tem algumas pessoas que não têm têm a técnica, né? Mas não têm o diploma, não tem aquela coisa de estudar. O que acontece? Eles pegam os trabalhos e não sabem desenvolver um trabalho conforme o que é para acontecer. E aí, não sabe precificar, faz um preço muito barato, acaba meio que pegando bastante clientes, né, que a gente fala assim, e não dá o resultado. Não dá conta. E aí não entrega o resultado prometido, né, ou esperado pelo cliente. E aí acaba meio que manchando a categoria. Porque eu já recebi alguns clientes que veio de outra pessoa que não soube trabalhar, que reclamou, não confio mais na assessoria, porque me prometeu, né? Então, assim, o que a gente faz quando pega um cliente? A gente tem que conversar, explicar para o cliente que o nosso trabalho não é colocar ele em todos os veículos de comunicação. E não é uma coisa de milagre e nem que eu arrumei um assessor, agora eu não vou investir mais nada. Exatamente. Né? Então, assim, tem todo um processo, né? Você precisa mostrar quem é você para poder virar uma fonte de notícia. Ana, e uma coisa que é interessante assessoria, tem muita gente que acha que é milagre. Não tem milagre, né? Não tem milagre na assessoria. É tempo, é construção. O tempo mínimo, Jane, de uma assessoria para você começar a colher frutos são 6 meses. Aí. No mínimo, para você começar. Por quê? Se você nunca apareceu em nenhum veículo, você vai ter que construir aquela imagem. Construir. Entendeu? Então, assim, o assessor ele precisa de tempo para trabalhar, se é um sindicato, se é um órgão público, seja lá o que for. Se é um profissional liberal, né? Você precisa trabalhar aquela imagem. Então, assim, eu sempre digo, vamos começar pelos textos, vamos começar a lapidar a imagem da pessoa, a gerar interesse na imprensa, para depois ir para uma televisão. Porque a televisão é como se fosse a cerejinha do bolo. Né? Todo mundo quer... Ainda né, Ana? Não adianta falar. Não tem jeito. A televisão é como se fosse a menina dos olhos. Todo mundo quer televisão. Até porque você aparecer na televisão, você já é automaticamente ligado com uma pessoa famosa. Você tá famoso. Inclusive, eu estava vindo para cá, falei pro Uber, vou dar uma entrevista. Olha, você é famosa. Já fica essa conotação. Exatamente. Né? Então, a televisão é importante. Nunca vai perder. Pode ter, né, o YouTube, pode ter o Instagram, a rede social, o que for. Mas a televisão, a credibilidade da televisão é maravilhosa. É indiscutível ainda. Não tem como. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conferir um bloquinho, mas é jogo rápido. Depois eu quero entender melhor e quero que a Ana passe para vocês como é que isso funciona. Porque a gente vê, você até comentou, tem muita gente decepcionada com algumas assessorias. Porque, gente, tem assessoria e tem assessoria. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E o que esse profissional liberal, esse empresário, essa empresa, deve cuidar na hora de contratar um assessor? Já a gente volta.
Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65 992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Nuovo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta e agora, hoje eu estou batendo papo com a Ana Paula Barros, ela que é jornalista e que se especializou em assessoria de comunicação, em assessoria de imprensa. Só que antes, deixa eu falar com vocês sobre a Newline Sistema de Segurança. A Newline, gente, que é realmente uma empresa que cuida da gente 24 horas. A Newline
tem várias maneiras de trabalhar. E uma delas é com portaria remoto para condomínios horizontais ou verticais. Com a New Line, você realmente se sente seguro e há maior tranquilidade na hora de fazer a instalação do seu equipamento. Porque com a New Line você não precisa comprar nada. Você não precisa quebrar a parede, você não precisa nada. Porque a New Line trabalha com sistema de comodato e hoje tem todo equipamento de ponta com tecnologia, tudo sem fio. Olha que tranquilidade. E sem linha telefônica, tudo via rádio. Inclusive, a New Line, se você quiser ir no seu sítio, fazenda, em locais mais remotos, né, trabalha também com sistema de energia solar. Então, né, todo equipamento já acoplado, eles já colocam tudo para você ter a tranquilidade que você precisa. E monitorado 24 horas, que é a melhor e a grande vantagem, né, que eu sempre falo da New Line, que eles cuidam realmente da gente. Então, entre em contato, 0800 062 1800. Esse é um telefone que é uma central da New Line, que você liga nessa central, tá? E aí eles vão te direcionar para a loja de Cuiabá, ou para a loja de Campo Grande, ou para a loja de Goiânia, né? Para a loja que for mais próximo de você. New Line, 0800 062 1800. Porque é importante estar seguro, né, Ana? Com certeza, sempre. Sempre. Ana, eu até antes do intervalo, eu estava comentando aqui com você o que o empresário, o que a pessoa tem que tomar cuidado ou levar em consideração quando ele busca alguém para fazer uma assessoria, seja de um evento único, com um dia e hora marcada para começar e acabar, ou seja aquele profissional que quer realmente ganhar espaço no mercado, quer ter mais visibilidade. O que ele tem que levar em consideração? Primeira coisa, não buscar preço. O preço, nem sempre o preço é a decisão final de um fechamento de um contrato. Nem o mais caro, é tipo o vinho. O mais caro, de repente, não é o que você precisa, mas o que te oferece um preço muito pequeno, sim, já desconfia que não vai te entregar, né? Com certeza, porque o trabalho de assessoria, Jane, ele é um trabalho custoso, ele não é um trabalho fácil de fazer. Então, se você paga muito pouco, né, se você acha alguém que cobra muito pouco, você já tem que desconfiar. Porque como é que a pessoa vai prestar um serviço se ele está cobrando pouco e ele não vai conseguir te entregar? Ou ele vai ter que repassar esse serviço para alguém e aí você fica numa situação complicada. Então, a primeira coisa é o preço, né? E buscar referência do profissional. Já trabalhou com alguém, dá uma olhadinha ali na rede social dele, vê quais são os eventos que ele já atendeu, quem são as pessoas que ele já atendeu. Muitas vezes também a pessoa já atendeu muitas outras pessoas e não fez um bom trabalho. Então, por isso é importante você sempre buscar referência. Converse. Busque referência de profissionais. Tenha sempre 3, 4 opções. Né? E não defina pelo preço. Defina pelos resultados, né? Mediante uma pesquisa com pessoas mesmo que já... hoje a rede social facilita muito. Né? Você vai lá e olha, trabalhou para fulano, cicrano... Deixa eu conversar com essas pessoas. Às vezes não é nem conhecido seu, mas você pode buscar referências. Porque se for um bom profissional, a pessoa que ele já prestou o serviço, ele vai dizer que foi um bom profissional. Né? E se não foi também, a pessoa vai dizer. Ou às vezes não, né? Mas você precisa buscar referência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ver a desenvoltura dessa pessoa. Será que essa pessoa tem habilidades que você, né, tem intimidade com aquilo que você acredita? Eu acredito muito nisso. Você precisa buscar pessoas que estejam alinhadas com o seu ideal. Legal. Isso é muito importante, porque como é que eu vou buscar uma pessoa, por exemplo, eu sou uma empresária do agro, e aí eu vou buscar uma pessoa para trabalhar que não tem nenhuma afinidade com o agro. Ela não gosta do agro. Nunca viu um pé de soja, nunca viu uma vaca, nunca Exatamente, viu uma horta, né? Entendeu? Não tem nenhuma afinidade. E eu digo assim, que habilidades a gente consegue aprimorar, mas afinidade não. Tem gente que não gosta do agro. E como é que você vai trabalhar com algo que você não gosta? Eu já fui muito questionado com isso. Né? Tem alguns segmentos que eu não trabalho, porque eu não gosto. Não é nem porque eu não tenho habilidade, é porque eu não gosto. Então, assim, eu vou trabalhar com uma pessoa que eu não acredito num projeto? É difícil. Eu já escutei pessoas falar que sim, eu sou profissional, mas eu, como profissional, digo que é muito difícil. Porque uma assessoria é você fazer aquilo que você faria para você. Você não vai jogar o nome do seu cliente na lama.
né? E aí e se você não acredita naquela proposta? É difícil, gente. Por mais profissional que você tente ser, é igual a loja de roupa. Eu vou dar um exemplo bem claro. Você vai fazer uma compra, você ama a blusinha fechada, você vai comprar as blusas todas cavadas para você vender, você não acredita naquilo, não é o seu perfil. Exatamente. E isso na comunicação é a mesma coisa. Eu faço isso também com os meus clientes. E por isso que cada pessoa, cada profissional tem um perfil de patrocinador também. Exatamente. Né? Tem um perfil de cliente, no seu caso. Porque você tem que acreditar naquilo que você vai trabalhar, senão a coisa não flui. Exatamente. Como é que vai fluir? Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aqui, política. Se você é uma pessoa que você é alinhada às pautas da direita ou a da esquerda, como é que você vai trabalhar com um político diferente? Eu já escutei colegas falar que trabalham, mas eu não acredito que dê certo. Por mais que você seja profissional. Eu hoje, Jane, eu trabalho hoje em veículos também de comunicação, de jornal, site, né? E eu recebo alguns releases de colegas que eu sei que não gostam de determinada coisa. Eu sei porque são pessoas próximas a mim. E aí eu vou ler o texto, você não encontra paixão. E um assessor, a alma daquilo ali, né? E um assessor de imprensa, ele tem que ter paixão pelo cliente dele. Senão, como que você vai contar aquela história? Né? Por exemplo, né? Eu trabalho para você. Já fiz alguns textos para você. Você nem me direciona. Exatamente. Eu já te entrego aquilo que eu acho que você vai gostar. Algumas coisas você corrige, porque vamos mudar isso, mas são poucas coisas. Porque a gente se alinha. Eu já trabalho, eu já te conheço. E isso facilita muito, gente, para quem é assessorado, que é uma coisa que eu sempre falo. Se você não tiver afinidade, não adianta. O seu assessor tem que, no mínimo, estar alinhado com você. Entendeu? Então, não adianta. Tentou 1 mês, tentou 2, tentou 3, esquece, não vai virar. Exatamente. Né? Agora, como é que o assessor e o assessorado pode se resguardar, Ana? Porque, assim, às vezes, numa primeira conversa, você fala assim, pô, a Ana é tudo que eu pedi para Deus, né? Sim. Mas aí foi 1 mês, foi 2, foi 3, e a coisa não... Porque é uma dança, né? Assessoria é como dança de salão ou como trânsito, é um balé. Tem que ser suave, tem que ser gostoso, tem que ir se encaixando, senão a coisa não flui. Como que você se resguarda, ou os assessores se resguardam, e como que o assessorado pode se resguardar? Com contrato? Como que é essa realidade? Jane, hoje, antigamente a gente fazia negócio de boca, né? Eu já fiz muito. Hoje em dia não existe mais isso. Por quê? Se você trata com alguma pessoa, algum cliente seu de boca, lá na frente ele pode simplesmente deixar ele te pagar. Ou não cumprir algum acordo. E aí, como é que você vai provar aquilo? Eu digo isso porque eu passei por essa situação. Né? Fiz um acordo de boca, a pessoa me inspirou confiança, né? Expliquei algumas situações que eu não poderia estar emitindo uma nota naquele momento, e a pessoa concordou, mas não me pagou. E eu prestei serviço, trabalhei, fiz todo o trabalho perfeito. Por quê? Né? Isso foi uma candidata. Né? Por quê? Eu fiz esse assessoria de candidato. Político, isso. Eu fiz essa assessoria para ela, fiz todo o trabalho, as pessoas conheceram ela pelo meu trabalho. Eu não vendi a eleição para ela. Eu vendi a divulgação do nome dela. Né? A conquista do voto é dela, né? Exatamente. Então, assim, o meu trabalho é ali passar a verdade dela. E simplesmente, resumindo, ela não ganhou a eleição e não me pagou. Alegou muitas coisas, né? Mas por quê? Eu não estava resguardada pelo contrato. E ao mesmo tempo, o contratante, o assessorado, pode cair numa dessa de fazer um contrato verbal, né? Um acordo, e o assessor, tem muita gente que inclusive paga antecipada a assessoria. E pode acontecer o contrário também, né, Ana? Sim, a com gente certeza. Escuta relatos de o assessor não cumprir com a parte dele. Às vezes não, já vi muitas vezes acontecer isso, né? E de cliente que veio de outro para mim e falou, olha, paguei 5 meses adiantado e a pessoa não me entregou o que prometeu. Então, assim, quais promessas esse assessor está fazendo? Né? Porque o correto é você sentar com o seu cliente. O primeiro ponto de quando você fecha um contrato, sentar com o seu cliente,
explicar para ele o que é o seu trabalho, fazer um planejamento para depois começar a atuar. Não é simplesmente, já fechei, já começo a fazer matéria. Não é assim. Você vai ali estudar o seu cliente, você vai passar o primeiro mês é de estudo. Você pode fazer algum material? Pode sim, mas o primeiro mês é de estudo. Você vai ver quais são, o que seu cliente, o que você pode trabalhar. Né? Precisa entender. Como é que você vai começar a escrever de uma pessoa que você não conhece, ou de uma instituição? Então, você tem que fazer todo aquele apanhado. Ana, uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida e eu acho que fazem confusão é que, tipo assim, eu tenho uma assessoria de comunicação, eu não preciso pagar mídia em lugar nenhum. Não é assim também, né? É uma outra coisa que eu acho que as pessoas confundem bastante. Jane, porque assim, a assessoria de imprensa, ela vai buscar mídia espontânea, né? E aí vai depender muito do diálogo que ela tem com as pessoas e vai depender também do que você tem para vender. Por exemplo, vamos supor que eu vou assessorar a Renner. Como é que eu vou conseguir todo o tempo, né? Eu posso até conseguir algumas entrevistas, mas todo o tempo eu vou conseguir colocar a Renner na imprensa de graça? Não tem como. Então, assim, as empresas, principalmente as grandes empresas, né? Os grandes mercados e tal, eles precisam ter em mente que eles têm que ter a verba para publicidade, que isso aí já é publicidade, que entra dentro da comunicação, mas já na parte da publicidade. Então, assim, eu vou trabalhar o que é notícia. O que é notícia eu vou trabalhar. Agora, o que foge da notícia já é publicidade. Né? Então, as pessoas precisam se atentar quanto a isso. E que é muito importante também fazer essa outra parte. De colocar seu nome atrelado a um programa de televisão, um programa de rádio, até um jornal. Né? Mas um jornal ou um programa que esteja alinhado com os seus valores. E que você primeiro veja se o seu público está ali. Né? Essa identidade de público também, o assessor, né? Quando você fala que fica aí em média 20 a 30 dias estudando, né? É importante porque você tem que entender para ver o que é que se alinha com aquele. Exatamente. Porque não adianta você falar assim, eu vou trabalhar com uma médica cirurgiã plástica. E aí você vai colocar onde? Né? Você tem que ter um público que se identifique com esse profissional, né? Exatamente. Hoje eu digo assim, quantidade não é qualidade. É bom sair em vários veículos? Pode ser que sim, pode ser que não. Para o cliente é maravilhoso, né? Ele acha que ele está... Mas você sair em um veículo só, que seja um veículo que esteja alinhado com aquilo que você faz, é muito melhor. Entendi. Né? Então, assim, hoje não tem mais aquele veículo é melhor do que esse. Né? Gente, e essas conquistas, é bom que a gente, como assessorado... a gente tem essa consciência, não é nossa, é do assessor de imprensa. É ele quem detém esse carisma com os veículos que ele consegue colocar, né? Emplacar a sua pauta, o seu trabalho, a sua notícia. Então, porque tem muita gente que fala assim, mas a Ana só conseguiu porque o meu assunto era muito legal, era assim, muito... Não. É mérito do assessor de comunicação. Isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Não somos nós que somos irresistíveis e tal. Não. É o carisma do assessor de comunicação. Disso, gente, olha que eu estou nas duas pontas, né? Então, disso você pode ter certeza sempre. O seu assunto é legal, a sua desenvoltura é boa, você faz um trabalho diferenciado, seja ele no social, seja... Não importa. Faz. Mas se você não tiver com um assessor simpático, decente com os colegas de trabalho, aberto, que tem abertura com o veículo, esquece. Exatamente. Não chega a lugar nenhum. Ana, a gente vai conferir um bloquinho, tá? Já a gente está de volta. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca.
especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65 992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchar, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Gente, hoje o nosso podcast é com a Ana Paula Barros, jornalista, que é minha assessora também, mas ela está aqui hoje porque realmente é uma grande assessora e que faz um trabalho incrível na área de assessoria e que vale a pena você conhecer, né? E eu tenho certeza que você está sempre buscando aí o melhor para você e para sua empresa. Então, já vai ficando a dica aí para vocês. Já fiz o merchan aqui, Ana. Porque E vale que a pena, merchan, tá, gente? Né? Porque eu só divulgo, gente, produtos que eu acredito, que eu confio, senão eu não divulgo. É verdade. Não funciona comigo. Então, eu acho que na assessoria você tem isso como é um padrão, trilho, né? também, né? Sim. Ana, quais os projetos, quais as empresas, né? Até para as pessoas falarem assim, a Ana já falou que atendeu, que atende empresas. Jane, A gente pode dar uma... Claro que não tem como citar todas, mas assim, que você
gostaria que a gente conhecesse? Jane, hoje eu tô mexendo muito com eventos, né? Assim, assessorando mais eventos, porque assim, é uma coisa mais pontual. É aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Então, assim, há 2 anos, né, eu fiz o Festival de Chocolate, né? Que você conhece, a Zilda. Fiz também o ano passado o Debut Experiência, que foi uma experiência incrível, lindíssima. Gente, eu fiquei assim impressionada de ver o trabalho da Érica. Érica Gama, né? Que ela e o esposo dela. Um trabalho minucioso, Jane, é realmente uma mulher empreendedora que fez aquele evento com muita garra e com muita dificuldade. Então, assim, são trabalhos que eu tenho orgulho de ter feito, que são grandes trabalhos. E são trabalhos recorrentes, né? O ano passado eu fiz. Esse ano a gente está em tratativa, né? Por questões financeiras, né? Então, assim, a comunicação sempre vai ficando para depois, né, Jane? E que é um erro nosso, tá, gente? A comunicação tem que ser a primeira. Exatamente. Mas eu entendo um pouco o empreendedor, porque ele tem muitas coisas, né, Jane? Tem muitos fornecedores. E aí, assim, é um erro. Né? E, assim, esses são os 2 grandes eventos. Fiz a Feiracon também, que a Eriane veio aqui, que foi um evento maravilhoso também. Um evento grande, né? Que veio gente do mundo todo expor aqui. Foi fantástico esse Pena que foi seu. uma vez só, né? Mas foi assim um trabalho que me deu um gás muito forte e mostrou que eu tenho, que eu consigo. Sozinha eu consegui fazer todo esse trabalho. E aí eu faço trabalhos para empreendedores, né? Igual eu fiz para você. Eu quero divulgar um evento pequeno que vai acontecer, eu gosto de fazer assim também. Eu gosto de trabalhar com empresas, pessoas que estão começando, né? Pequenas empresas. Eu acho que esse aí foi a parte assim que me tocou quando eu comecei. Trabalhar com pessoas que estão começando. Você fez uma assessoria que eu não sei se eu posso tocar, mas eu vou tocar, que foi para a própria ABS Mato Grosso. Até foi a convite meu inicial. E que você fez um trabalho incrível, Ana. Incrível. Acho que foram aí quase 3 anos, né? É um trabalho assim que me deu muito orgulho, né, Jane? Porque eu conheci pessoas que eu jamais conheceria, porque meu mundo é outro. Aprendi a gostar de vinho. Na verdade, eu gostava de vinho, mas era vinho, né? E depois, com esse trabalho da ABS, eu comecei a gostar de outros tipos de vinho. Então, hoje eu tenho na minha casa vinho. Tem gente que fala, mas é metida, né? Não é, porque a gente realmente vai adquirindo gosto, conhecimento, vai aprendendo algumas coisas. E hoje eu tenho esse hábito de beber vinho. Gosto, né? O rosé, principalmente, que foi o primeiro vinho que eu tomei aqui no seu programa. Comigo, gente, eu que sou culpada disso. Foi até o de lata, né? O vinho de lata aqui no seu programa, quando eu vim com o Tom, assessorava o Tom. Então, assim, esse trabalho da ABS, ele me abriu também. Novos horizontes, conhecer novas pessoas, fazer novos contatos que eu não tinha, que eu vim pela ABS. Então, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu, que a ABS me deu, que toda a diretoria da ABS me deu, né? Então, assim... Ana, você tem uma vertente muito, assim, na assessoria também com artistas, né? Sim, já trabalhei. Você sempre está trabalhando aí com artistas, com eventos, político. Né? Político você não gosta, ou o político é meio acidente? Eu gosto de trabalhar a campanha. Depois da campanha eu já não gosto mais. Entendi. Entendeu? Eu gosto, assim, de dar notoriedade para as pessoas que querem ser candidatos. O pós-campanha, depois que ele ganha, eu já não tenho mais tanto interesse. Porque eu acho que a gente fica muito vulnerável ali, né? Então, você tem que ficar muito preso ao político. E eu não gosto de ficar presa. Né? Eu gosto de trabalhar assim com vários. E já o político, não. O político, você precisa realmente se dedicar mais. Então, eu prefiro ficar pro lado de cá. Né? Assim, na pré-campanha, faço ali aquele trabalho legal, divulgo ele e ok, ganhou... Segue seu caminho. Você é meio que multi, né? Você comentou que você trabalha no município, né? Você tem um trabalho permanente em site? Eu faço. Você escreve diariamente? Eu faço produção de conteúdo, né? Assim, eu tenho alguns conteúdos próprios que eu coloco nesses veículos. Já é um combinado meu com os donos. Então, é assim... não sou funcionária dele, mas eu produzo esses conteúdos. Legal. E hoje, assim, eu sempre tive muita vontade de ter o meu próprio site, né, Jane? E aí eu já tinha um
bem antigo, que ficou guardadinho lá, eu só pagando para manter ele. E agora eu revivi ele. É um site que está começando, não tem nem 15 dias, né, que eu revivi ele. E ele é para falar sobre cultura, política, assim, mas de uma forma diferente. Não aquelas coisas de denúncia, entendeu? Eu trato algumas coisas polêmicas, mas de forma bem legal. Mais Ana Barros. Sim, bem a minha forma, uma coisa que eu não posso fazer no veículo de outras pessoas. Então, eu gosto muito de cultura, mas não é aquela cultura militante, é a cultura por cultura. Por exemplo, né, hoje eu noticiei que a ministra vai estar aqui em Cuiabá. Independente de partido, é uma coisa importante para nossa cultura. Isso. Legal. Então, é uma coisa que vai trazer benefício para nossa cidade, né? E nós estamos com um prefeito, né, de direita aqui no momento, né? Então, assim, ela vem para cá, vai trazer algumas coisas legais e acredito que será bem investido, né? Será bem distribuído o dinheiro. Então, assim, Cuiabá tem tudo para crescer. Culturalmente, temos muitos bares, né? Nesse início de ano tá meio complicado, né? O prefeito parece que está meio assim, perdido, eu acredito que... Início de gestão é complicado. Não é... Mas eu acredito que ele vai se realinhar assim e vai trazer muita coisa boa para a nossa cidade. Então, vamos ter fé. E qual que é o endereço desse site, Ana? É www.atualizaimt.com.br. Atualizaimt. .com.br. Lucas, põe aí depois, atualiza a IMT. E as suas redes sociais também é uma coisa que você fala para quem você assessora. Sim. E, ao mesmo tempo, você faz experiências nas suas redes sociais. Né? Exatamente. A minha rede social hoje eu falo muito de assessoria. Os meus clientes estão todos lá, as pessoas que eu já trabalhei, que eu já prestei serviço, estão todas lá, né? Todo o trabalho que eu faço, eu coloco. Né? O último trabalho que eu fiz agora foi com um instituto, né? Que foi até a Priscila, que é, né, parceira sua aqui também, me indicou. Então, assim, é muito legal isso, você trabalhar para uma pessoa e depois essa pessoa indicar outra pessoa para você, né? A gente tem muito isso, eu acho bem bacana. E esse trabalho que eu fiz para esse instituto foi assim, de um dia para o outro, e deu muito resultado, né? Então nós tivemos assim uma abrangência de mais de 30 sites divulgando o produto dela, né? Então assim foi bem bacana. Eu fico muito feliz de ver as pessoas que eu presto serviço crescendo, deslanchando. Né? Mesmo que não vá ficar comigo, mas que aquele início ali foi eu. Legal, né? Legal. E aí, qual que é o endereço, por exemplo, no Instagram hoje? O meu é Você na Imprensa, que é o Instagram que eu uso para falar, né, de assessoria, para dar lá os meus recadinhos de assessoria, de cliente, de programa, né? E essa questão do seu site... você está com novos parceiros escrevendo também ou ainda não? Eu e uma outra pessoa, a gente está junto, né? Eu e ela escreve também, mas ela não é jornalista, né? Mas ela escreve, então assim, mas ela não escreve as coisas mais políticas, né? Ela escreve as coisas mais amenas, né? Por ela não ser jornalista, mas é excelente, né? Ela sabe fazer uma coisa como ninguém. Só não tem o diploma, mas as pautas mais polêmicas mesmo, assim, fica sou por eu. Conta de quem consegue responder, exatamente. Né? Então, assim, mas é um site bem tranquilo, Jane, bem legal. E o Instagram deles é @atualizaimt. Hoje ele já está com 190 mil visualizações. Ele começou tem 7 dias. Entendeu? Então, assim, o Instagram, ele está muito movimentado. O site está meio ainda, né? Falta ainda investimento, né? A gente sabe que tudo é dinheiro, mas tá bem, tá caminhando. Mas o Instagram tá ótimo, graças a Deus. E vai se dividindo, né? Vai se dividindo entre os trabalhos, não tem como. Lucas, eu não sei como que eu tô de tempo. Tem que ir embora. Ana, primeiro, obrigada. Eu falei antes que ia mandar um beijo, agora eu vou mandar um beijo pro Giovanni, que foi meu assessor também, que eu encontrei lá no evento, na entrega de mais uma vez o troféu Empresa Destaque. Olha, eu engasgando aqui. Né? Um beijo pro Giovanni, que também já trabalhou como meu assessor antes da Ana. Sim. Era o Giovanni. Então, um beijo para vocês. Eu até brinquei com a Ana, que eu falei assim, eu vou postar. Ana, eu preciso fazer uma foto com você. Ela falou, pra quê? Falei, porque eu vou postar eu com o meu ex e com a minha atual, entendeu? Assessor de comunicação, gente. Então, é muito legal.
e a gente ter esse contato, esse carinho com as pessoas que vão passando, você com assessorados e a gente com assessores, porque é um convívio que não tem como você falar assim, acabou, nunca mais eu vou ver, você vai cruzar ali na frente. Sempre a gente vai ter assim, alguma coisa para poder trabalhar junto. E os bons frutos, o bom trabalho, ele pode encerrar por um momento, mas depois ele retorna. Exatamente. E na assessoria ele é muito isso, né? Exatamente. Então, Jane. Deus abençoe. Amém. E que bom que eu encontrei você. E eu que diga, né, Jane? Eu sempre digo para todo mundo, né? Esses dias uma amiga minha, você me dá o contato da Jane? Eu falei, o que você quer com a Jane? Me dá o contato da Jane? Eu falei, o que você quer com ela? Não, eu quero ver uma pauta. Eu falei, então tá bom. Então eu deixo, né? Mas eu tenho ciúme, gente. Tá ciumenta? Com tudo? Com tudo. Gente, eu nem tinha percebido. Tá bom que não. Mas, gente, é uma excelente profissional e eu fico muito feliz de ver esse sucesso, né, dos seus assessorados, do seu site, das suas redes. E eu acredito, confio muito no seu trabalho. Então, é uma indicação que eu faço quando as pessoas me perguntam sem medo de errar, entendeu? Porque eu sei que você, quando fala, não, eu vou fazer, você é daquela que vai e faz e sabe fazer. Que tem um grande diferencial. Porque ir e fazer, muita gente vai. Mas saber o que está fazendo é diferente. Beijo, tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Ai, gente. Mas é verdade, Ana. Senão eu não falaria, se me conhece. Falar pro Lucas trazer o lenço. Traz o lenço, Lucas. E olha que hoje ela veio para tomar vinho, gente. Eu servi água de coco. Olha aí. Mas tá bom, né? Já tá bom, né? Tem um uísque aqui. Não tem. Beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65998090078. Instituto Machado de Odontologia 65 3623 6066.